o seu podcast. Autoestilo. De montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Extreme Tickets, uma nova era de inscrições online. Nossa plataforma revolucionária torna a compra de ingressos para eventos um processo simples e rápido, colocando o poder na mão dos atletas, permitindo que encontrem e reservem suas inscrições em segundos. Agora, os organizadores podem ter a sua própria ticketeria personalizada para criar, gerenciar e promover seus eventos com facilidade. Personalize com a sua logo e cores e leve seus eventos a um próximo nível com Extreme Tickets. Visite-nos agora em extremetickets.com.br e faça parte da revolução das inscrições online. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje nós estamos aqui recebendo uma pessoa muito especial e vamos falar de um assunto que talvez traga alguma polêmica, né? Ainda tem muito preconceito sobre esse assunto, mas mais do que nunca a gente tem que conversar sobre e aprender conforme a necessidade diária. Eu estou falando de Dr. Roberto Becker. Seja bem-vindo e vamos corrigir tudo isso aí, doutor. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com você, Zulu, nesse podcast. Então, escutado e assistido por todo mundo. Eu me formei em medicina em 2005, depois eu fiz residência em otorrino. Depois da residência em otorrino, eu fiz um fellowship. O que é um fellowship? É uma subespecialização, né? E esse fellowship eu fiz em eletrofisiologia da audição, que nada mais é do que trabalhar com o diagnóstico da surdez. Então, seja diagnóstico de surdez infantil ou das perdas auditivas nos adultos. Então, a gente se aprofunda nas perdas auditivas, né? Então foi isso que eu fiz aí no meu fellowship. E o doutorado também, meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP, também foi em cima disso, né? Então no meu doutorado a gente estudou 60 e tantas crianças que eram candidatas ao implante coclear, que é um tratamento para criança surda, né? E a gente estudou a maneira como se poderia auxiliar no diagnóstico dessas crianças. E aí depois, agora, de uns 6 anos para cá, que eu venho trabalhando com cannabis medicinal. Fiz a capacitação na Weekend Academy e depois disso aí os aprimoramentos constantes, tanto com eles quanto por conta também. Doutor Roberto, eu acompanho as suas redes sociais ali e tenho visto muitos vídeos, muitos assuntos interessantes. O que a sua especialidade tem a ver com a cannabis medicinal? Bom, então essa é a primeira dúvida que sempre surge. Poxa, o que um otorrino usa de cannabis medicinal? Ou o que eu posso usar de cannabis medicinal no otorrino? Eu admito que dentro da otorrinolaringologia, o uso da cannabis medicinal ele ainda é bastante restrito. Ainda são poucos os casos que a gente pode usar cannabis, né? Então eu penso assim, principalmente no tratamento da insônia. Então a insônia, o distúrbio do sono é uma doença do otorrino, né? Então do otorrino, do pneumo, do neuro, mas o otorrino também participa desse diagnóstico. E no tratamento do zumbido, que é aquele barulhinho que algumas pessoas têm no ouvido, que em algumas pessoas isso é muito insuportável, é muito difícil. Então acho que essas são as duas principais aplicações dentro da otorrino. O que aconteceu foi que ao longo do tempo e ao longo dos estudos em relação a cannabis, eu acabei diversificando e hoje em dia eu não trato só isso e não trato só em relação à minha especialidade, né? Então eu trato dor, trato sono, trato zumbido, trato recuperação, a gente pensa em recuperação muscular. Tem alguns pacientes oncológicos, né? Então o uso de cannabis relacionados a pacientes oncológicos em quimioterapia, radioterapia, que são doenças que geram muito sofrimento para o paciente. Na epilepsia, né? Então existem muitas indicações de cannabis medicinal que eu acabei diversificando e acabo não usando só dentro do otorrino, né? Ansiedade, depressão, né? Então isso junto com o psiquiatra, junto com algum outro colega que esteja por perto, a gente sempre acaba manejando. Doutor,
Nesses 6 anos, com certeza, são centenas de casos de pacientes e também muito estudo, né, relacionado a cannabis medicinal. Pode falar para a gente sobre a eficácia? Você falou aí de várias doenças, né? E mesmo hoje, em 2024, ainda tem muito preconceito quando se fala do tratamento da cannabis medicinal. Outro dia eu ouvi uma mãe falar assim, eu não sei se eu teria coragem de dar o óleo para o meu filho, óleo de maconha. Eu falei, não é óleo de maconha, é óleo da cannabis medicinal, mas é um preconceito muito grande ainda, né, doutor? Exato. Felizmente, melhoramos muito, né? Então, houve uma certa disseminação, houve uma disseminação de conhecimento e de conhecimento bom, né? Então, a gente sabe que na internet, nas redes, assim, a gente tem uma ferramenta poderosíssima de disseminação de conhecimento de tudo quanto é qualidade, né? Então, tem conhecimento de boa qualidade e conhecimento de qualidade duvidosa. E, felizmente, nos últimos tempos, através de médicos que têm estudado isso, a gente conseguiu popularizar e conseguiu diminuir um pouco esse tipo de preconceito. O que falta ainda, né? Isso eu digo até em nível mundial, mas que melhorou demais desde que eu comecei a estudar, é publicação, né? E publicação robusta, né? Com grande quantidade de pacientes participando dos estudos, essas coisas todas. Mas isso melhorou muito. Então, se você fizer um gráfico lá no PubMed, se você fizer um levantamento dos últimos 10 anos, então o crescimento de trabalhos publicados em relação à cannabis é vertiginoso, uma coisa absurda, né? E trabalhos de boa qualidade, né? Então, trabalhos bem desenhados, como a comunidade científica deseja, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto positivo. E eu acho que através dessa publicação de trabalhos de boa qualidade que a gente vai conseguir não só popularizar, mas também tirar esse tipo de preconceito, né? E acho que parte de nós, assim, do mesmo jeito, muitos remédios que a gente usa no dia a dia, alopáticos, também são extraídos de plantas. Então, por que há esse preconceito em relação ao uso de um óleo que é extraído da planta cannabis e não tem do ginkgo biloba, que é extraído também de uma raiz de uma planta, né? Então, você fala, não, mas ginkgo biloba é natural. Eu falo, poxa, cannabis também é. Então, qual que é a diferença? Não tem diferença. O grande ponto é que, sim, houve esse processo de criminalização. Então, em algum momento do tempo, ousou-se, né, tirar isso daí de uma medicação e passar como uma coisa que foi criminalizada na década de 30, lá nos Estados Unidos, etc. e tal. Então, esse processo é um processo que a gente está tentando reverter através de conhecimento, através de conteúdo de boa qualidade. E são situações totalmente diferentes, né, doutor? Você tem a turma da fumaça, que eu brinco, né? A turma que faz fumaça. A esquadrilha da fumaça. Né? A esquadrilha da fumaça e também em relação ao óleo são coisas totalmente diferentes e distintas. São coisas completamente diferentes. Então, hoje a gente sabe que a gente pode usar o óleo com segurança para crianças, a gente pode usar o óleo com segurança para idosos, né? Lógico que quando a gente vai usar um óleo para criança, para um idoso, mesmo para um adulto, a gente vai ter que estudar toda a condição ao redor, né? Então, assim, se tem algum outro problema de saúde, uso de medicações concomitantes, o que tipo de óleo que vai ser usado. Então, quando se fala de cannabis medicinal, as pessoas só pensam, vai usar um óleo lá X. Não, hoje em dia, a gente tem mais de 150 fitocannabinoides que se consegue extrair da planta. Então, o que você vai usar para cada paciente é diferente dependendo do tipo de indicação. Não é todo mundo que vai usar a mesma coisa para todas as condições. Então, para insônia eu vou usar um óleo, para ansiedade eu uso um outro óleo diferente, para dor crônica é um outro óleo diferente. Então, você consegue misturar os fitocannabinoides para promover um melhor efeito, para promover um melhor benefício. Legal. Você falando, eu lembrei da questão da recuperação muscular. Eu tenho alguns amigos atletas que fazem tri e fazem o uso do CBD para recuperação muscular. Isso também tem um grande benefício, né, já? Exato. Então, assim, pro atleta, né? Então, assim, quando se fala atleta, eu falo sempre entre aspas, né? A gente não está falando atleta profissional, embora o atleta profissional também, eu tenho vários atletas profissionais que usem CBD, né? E o CBD
isolado é sim permitido pela WADA. Essa tá? é uma das perguntas. Isso, então depois nós vamos voltar nisso. Mas pro atleta, e aí eu digo principalmente pro atleta de fim de semana, né? Pro atleta amador, né? Que é o cara que treina, trabalha, tem família, tem filho, tem problema, tem boleto, né? O que está relacionado à recuperação muscular? Então eu vou colocar aí 3 pontos: alimentação, hidratação e descanso. Tá? A recuperação muscular relacionada ao CBD, né, então em relação ao canabidiol, ele está relacionado primeiro ao efeito anti-inflamatório do CBD. Né? Então o canabidiol tem um efeito anti-inflamatório que é muito potente, porque ele age nos receptores tipo 2 que estão também na musculatura estriada. Tá? E segundo, porque se eu conseguir fazer esse cara dormir melhor, se eu conseguir fazer com que esse cara durma bem, ele também vai ter sua recuperação potencializada durante a noite de sono. Então, durante a noite de sono que a gente produz GH, durante a noite de sono a gente produz testosterona, a gente oxida radical livre, a gente limpa o músculo. Então, todas as toxinas inflamatórias que a gente acumula durante a noite, o dia inteiro, a gente vai eliminar à noite. A gente vai conseguir limpar os músculos, o cérebro, tudo isso durante a noite. Então, nada como uma boa noite de sono como um bom recovery, né? Então, putz, a gente gasta uma grana de recovery, tudo, puxa, é ótimo, banheira, massagem, é excelente, mas precisamos dormir e comer bem, né? Então, outro dia eu estava discutindo até com um nutricionista amigo lá do trabalho, que a gente estava discutindo a importância do intestino em todo esse processo, né? E cada vez mais a gente traz o intestino como um protagonista no processo de recuperação e no processo de saúde global, né? Então, como isso tudo é importante. Mas aí eu também já estou viajando, estou falando, já estou fosforilando bastante, mas tudo isso é muito verdade. Doutor, vai surgindo aqui várias perguntas, eu não consigo nem mexer nessas fichas aqui, mas você falou sobre a insônia, sono, Rivotril ou CDB? Cara, assim, são coisas que são bastante diferentes entre si, tá? Então, o CBD, e aí eu não estou falando só do CBD, aí a gente vai precisar dos outros componentes da cannabis medicinal. E para o sono, geralmente o que vai atuar em relação ao sono é o THC ou o CBN. Tá? O que é o CBN? É o canabinol, que é um produto de degradação do THC. Esses 2 componentes, eles agem principalmente em nível central, né, através dos receptores CB1. Então a gente tem 2 receptores, o CB1 e CB2. CB1 geralmente mais no cérebro e CB2 mais difusos pelo corpo. E quando a gente age com o THC ou com o CBN nos receptores CB1, a gente vai promover sedação, né? Então, o efeito sedativo promovido pelo THC é o que vai melhorar a qualidade do sono. Ou do CBN também, que vai promover não só sedação, mas também manutenção do sono. Tem muita gente que não tem dificuldade para pegar no sono, mas tem dificuldade de manter, né? Então, com a cannabis, a gente consegue isso. Qual que é o meu problema relacionado aos benzodiazepínicos, né? Então, e outras medicações ansiolíticas e indutores do sono, tudo mais. Essas medicações, geralmente, assim, a minha percepção é que, primeiro, elas têm uma dificuldade muito grande de desmame, né? Então, depois, esse uso em longo prazo vai proporcionar, assim, mais dificuldade de se retirar quando o paciente já não tiver mais querendo usar ou não estiver mais precisando. E segundo, é o dia seguinte, né? Então, o dia seguinte, eu vejo muita queixa em relação à memória, em relação à concentração, em relação à sonolência, em relação a conseguir pegar no tranco no dia seguinte. Então, o paciente vai acordar lá com o despertador, com o chute do companheiro, e até conseguir pegar no tranco e desenvolver um hábito de trabalho vai ser muito mais difícil do que com os canabinoides. Então, eu, Roberto, tenho dado preferência aos canabinoides ao invés de usar as medicações, ou indutores do sono, ou benzodiazepínicos, ou ansiolíticos, essas coisas. Mas isso é muito assim, isso vai muito da formação e vai muito da especialidade, né? Então, assim, eu já vi vários psiquiatras falando sobre cannabis não ser a primeira escolha, né? Então, eles sempre tentam
com várias medicações, tratamento de depressão, de ansiedade, de insônia. Eles sempre tentam com várias medicações e caso não haja benefício ou caso você queira associar alguma coisa, aí você entraria com o CBD como uma próxima opção ou como uma opção de associação. O que eu tenho visto é que muitos pacientes me procuram para usar uma opção não medicamentosa tradicional, né? Então, puxa, eu queria usar o CBD, queria usar óleo de cannabis medicinal, porque eu não quero usar o clonazepam, né? Porque eu não quero usar clonazepam, porque eu não quero usar diazepam. Então, isso é um conceito também que vem mudando dentro daquilo que a gente conversou, né? De difusão e de disseminação da informação. Legal. Doutor, poderíamos falar, então, uma droga sintética e uma droga natural? Poderia usar esse termo? Um medicamento natural. Medicamento? Isso, né? Então, uma medicação natural. Uma né? medicação Produzida, extraída de uma planta. Né? Então, uma medicação extraída de uma planta. Por isso que a gente fala de... eu não falo assim... antigamente falava, CBD, vamos tomar CBD. A gente tem tanta coisa de CBD, né, que CBD é uma parte da planta. Só que dessa planta a gente consegue tirar tanta coisa que hoje em dia eu prefiro falar de cannabis medicinal. E dentro da cannabis medicinal aí a gente vai puxando cada uma das coisas. Né? CBN, CBG, CBC, uma sopinha de letras aí, mas que cada uma dessas letrinhas tem uma ação e um benefício em cada lugar. E daí a importância de procurar um profissional que tenha especialidade, conhecimento, e não correr somente para o Google e ser o seu próprio doutor e comprar ali no mercado paralelo, né? E isso é uma coisa importante, né? Assim, todo produto à base de cannabis no Brasil tem que ser vendido através de uma receita, né? Então, para você, existe já na farmácia regular, então você com uma receita azul, você consegue ir até a farmácia e comprar o seu medicamento à base de cannabis. E também os produtos importados. Os produtos importados, eles vêm através de uma receita médica e uma autorização da Anvisa. Então, eu preciso entrar no site da Anvisa, lá no gov.br, gerar uma autorização e, através dessa autorização, vai chegar o medicamento importado na sua casa. Hoje, médicos, veterinários e dentistas são capacitados e elegíveis para prescrever cannabis medicinal. Não existe ainda a especialidade cannabis medicinal, né? Então, qualquer médico pode prescrever, assim como qualquer medicação, né? Então, dentro da medicina, o médico ele pode prescrever medicação para qualquer coisa. Eu, como otorrino, se eu precisar fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia, eu posso fazer, eu não sei. Então, aí eu posso incorrer no risco de imprudência. Mas eu posso, como médico, bem como a prescrição de cannabis. Então, qualquer médico pode prescrever cannabis. Agora, os que vão buscar conhecimentos, que são capacitados, vão fazer isso de maneira mais adequada, diria assim. Legal. Doutor, a cannabis medicinal no SUS é uma vitória? É uma vitória, sim. Tá? É uma vitória, principalmente pelo fato de conseguir trazer isso sem custo. Né? Eu acho que uma coisa que pega muito em relação ao cannabis medicinal ainda é custo. Né? Então, por mais que houve um barateamento, né, entre aspas, uma redução de preço bem significativa em relação aos importados e também aos da farmácia regular, ainda é uma medicação cara. Tá? Óbvio que se botar na ponta do lápis, né? Então, tem vários antidepressivos aí que a caixinha custa R$500. Então, eventualmente, dependendo do tipo de medicação que você precisa usar, vai acabar dando na mesma. Né? Mas é uma vitória, sim, porque vai possibilitar o acesso para aquelas pessoas que jamais poderiam pensar em comprar um frete de R$150, mais a medicação e tudo mais. Né? Lógico que ainda, por se tratar de uma medicação de alto custo, vai precisar de um monte de formulário, um monte de justificativa, um monte de relatório, bem como qualquer outra medicação de alto custo que tem no SUS. Mas eu acho que é uma coisa que vai ajudar nessa popularização de qualidade.
né? Pulverização com qualidade. E o SUS está de forma específica, eu acho que, se eu não me engano, para 3 doenças. Isso, para as epilepsias principalmente. Principalmente, né? Os tratamentos oncológicos. O HC, ele já vinha fazendo esse trabalho antes dessa liberação, né? Já vinha fazendo trabalho, porque eu tenho conhecimento de uma treinadora que leva o filho já há alguns anos no HC, que eles faziam tratamento com cannabis medicinal para convulsão e teve grande êxito no tratamento. O tratamento da convulsão, acho que foi o primeiro grande case de sucesso, né, da cannabis medicinal, porque eram crianças, são crianças e jovens, adultos, que precisavam de 1, 2, 3, 4, 5 anticonvulsivantes e ainda assim tinham convulsões reentrantes. Né? E aí o uso da cannabis e o uso principalmente do THC, geralmente, proporciona uma qualidade de vida muito grande, principalmente no que diz respeito ao desmame das outras drogas. Então, assim, não quer dizer que você não vai tomar todas as outras, mas você consegue diminuir de 4 para 2 e diminuir a dose de 1 grama por dia para 300 miligramas por dia e melhorar a qualidade de vida, melhorar a condição de salivação, melhorar as pneumonias de repetição. Eu, muito antes de pensar qualquer coisa em relação a cannabis, de pensar em estudar, eu atendia algumas crianças que vinham ao meu consultório para tratamento de cialorreia, né? Tratamento daquela baba muito intensa. Então, crianças com paralisia cerebral que tinham convulsões, que tinham epilepsia. E aí, essas crianças, a gente tinha que prescrever um tratamento para tentar diminuir a salivação. Porque muitas vezes elas engasgavam com a saliva, engasgavam com o remédio e faziam pneumonias de repetição. E aí as mães me pediam para fazer relatório para, na ocasião, 2010, 2011, para acionar a justiça para conseguir a importação de cannabis e tudo mais através de um processo super longo. Elas tinham uma associação, elas têm associação de mães que faziam isso. Né? E depois vieram as associações, as ONGs e tudo mais, que foram melhorando essa questão da produção. Mas essa daí é a principal indicação, não tem dúvida, que é a epilepsia, né? Doutor, em relação ao mundo, o Brasil está em qual patamar no uso da CDB? Cara, em relação ao uso, eu acho que vem se popularizando bastante com o viés custo. Né? Então, acho que o nosso principal prejuízo em relação ao uso e em relação a estudo é custo. Né? Então, porque mesmo para estudo, a gente precisa custear. E como o custo do óleo é alto, então o estudo acaba se tornando um estudo muito custoso. Né? Então, é um estudo que acaba acontecendo mais com o apoio da indústria farmacêutica, com algum tipo de patrocínio, essas coisas. Ou com bolsa de FAPESP, de CNPq, tudo mais. Mas acho que o grande problema do Brasil é custo. Em relação à produção, nós não temos produção liberada no Brasil, nem produção nem cultivo. A gente só tem... então, extração e cultivo não é permitida. A gente pode importar a matéria-prima e finalizar a produção do óleo no Brasil. Né? Então, existem alguns laboratórios, acho que são perto de 20 laboratórios que têm a liberação da Anvisa para finalizar a produção do óleo aqui no Brasil. Ainda uma coisa muito engatinhando, porque eles só produzem um tipo de óleo, que é o canabidiol full spectrum. Ou seja, é o canabidiol com até 0,3% de THC e os outros componentes da planta. Então, só tem esse tipo de óleo na farmácia. Ou canabidiol isolado de alguns laboratórios. As ONGs, então existem alguns grupos que trabalham com liminar, né? Então eles têm autorização da justiça para produzir, para cultivar, extrair, cultivar tudo. O grande problema é que isso é meio intermitente, de vez em quando tem liminar a caçada, essas coisas aí para a produção. E por se tratar de uma associação, geralmente ainda é uma coisa meio, como eu diria, artesanal, né? Então, assim, diferente de uma indústria farmacêutica lá nos Estados Unidos que faz isso em larga escala, então é bem diferente, né? Fora daqui, então alguns estados dos Estados Unidos têm essa questão do cultivo, extração, produção, tudo mais, tudo liberado.
O Uruguai, Colômbia são muito fortes também em relação à extração e cultivo, né? E geralmente as medicações que a gente traz importadas são de lá, né? Então, Estados Unidos, Uruguai, Colômbia são os principais produtores de cannabis medicinal. E o grande polo de estudo é Israel. Né? Então, hoje, onde se tem maior quantidade de estudos e maior quantidade de literatura, e literatura de qualidade em relação a cannabis, está em Israel. Né? Então, os israelenses são um outro padrão em termos da medicina com cannabis. Legal. Doutor, surgiu aqui uma dúvida. Eu também viajo de vez em quando. Nos países que não é permitido o uso da cannabis, se eu for pego portando o óleo, entra como um ato criminoso, algo ilícito? Então, aí depende muito do país e da legislação local. Hoje em dia, esse trânsito do óleo com receita e com autorização do seu país de origem, ele é permitido na maioria dos países. Eu digo América do Norte, então Estados Unidos e Canadá, e nos principais países da Europa. Tá? Onde a gente tem noticiado mais dificuldade em relação ao trânsito do óleo, e que eu já falo para nem levar, então é no leste europeu, né? Então em Rússia. Tivemos um caso da jogadora de basquete, né? Então Rússia, China, né? O Japão, por mais moderno que possa parecer, ainda não tem uma legislação equilibrada em relação ao consumo e porte de cannabis medicinal. Tá? Não sei como está isso atualmente. Preciso até dar um F5 lá no Google para pesquisar isso. Mas o problema, assim, Rússia e China são os mais restritos, assim, né? Então, são países que têm restrições, entre outras coisas. A cannabis medicinal é só mais uma delas, né? E não vai adiantar estar com a receita. Não vai adiantar estar com a receita. Definitivamente. Vai cortar sua mão com a receita. Nós vimos o caso da jogadora de basquete dos Estados Unidos. A gente sabe que ali vai muito além do cannabis medicinal, uma briga política. Exato. Né? E ela ficou um bom tempo lá no gancho até que conseguiu a sua liberdade. Eu recomendo assim, né? Puxa, até você provar que Chico não é Francisco, né? É melhor evitar. Então, assim, vai para algum país que tenha alguma restrição, que seja um país mais restrito em relação às leis gerais, né? Então, não leva. Não leva, não usa e evita qualquer tipo de dor de cabeça. Mas agora, por exemplo, eu tenho alguns atletas que foram para Boston, que vão para a Maratona de Londres. O que eu estou fazendo? Fazendo receita em inglês. Né? Então, manda receita em inglês, eles levam a autorização da Anvisa e não tem problema nenhum. Tá? Geralmente, até o problema, eu digo que é mais na chegada no Brasil do que a entrada lá. Então, aí quando você chega aqui, que pode ter algum tipo de fiscalização, mas aí você vai mostrar sua autorização da Anvisa e dá tudo certo. Até porque o valor lá é muito abaixo do que o custo, né? Então, por isso que... Então, daí muita gente me fala, estou indo para os Estados Unidos. Posso comprar lá e trazer? Se pegarem aqui, né? Então, se você for parado numa fiscalização aqui, quando chegar na Anvisa, você não vai ter receita e não vai ter autorização da Anvisa. Então, isso pode ser uma dor de cabeça. Então, assim, qual que é a permissão que a gente tem atualmente? A permissão que a gente tem atualmente é que você pode fazer uso de cannabis medicinal com receita médica e autorização da Anvisa para uma medicação importada. Se você estiver auto-importando, se você for lá comprar e trouxer, se você for pego, você vai precisar se justificar e explicar em relação a isso. Né? Então, alguns pacientes eu posso te ligar da loja, você faz uma receita do que eu estou vendo na loja? Eu falo, puxa, isso vai te dar uma dor de cabeça que vale mais a pena você comprar e chega na porta da sua casa. Né? Às vezes o custo nem é tão diferente. Então, a gente tem que pesar muito o custo, o risco, o benefício. E em toda essa evolução que o Brasil está tendo em relação ao cannabis medicinal, você acha em qual momento nós teremos
essa condição acessível, vamos dizer assim, democrática, para que todos tenham acesso, né? Porque, embora tenha chegado no SUS, a gente sabe que é bem burocrático o processo. Ou algumas pessoas que acionam a justiça, e a gente também sabe que o processo também é burocrático. Quando você acha que a gente vai falar assim, estamos no patamar ouro? Não sei. Essa é uma pergunta muito difícil. Não sei te falar porque tudo nesse país eu acho que esbarra muito na condição do uso consciente. Né? Então, vamos liberar extração, cultivo e plantação de cannabis. Sempre vai ter, se me desculpa, com perdão da palavra, sempre vai ter um Zé Ruela que vai usar dessa subterfúgio para produzir e vender e fumar, né? Então, é muito difícil você pensar no fazer uma coisa séria no Brasil. Eu não sei, acho que você pensar em fazer uma coisa séria aqui esbarra num monte de coisa. E chegar nesse patamar de condição perfeita e tudo mais, eu acho que é muito difícil. Né? Eu não sei te responder essa pergunta, eu acho que é muito difícil. Você acredita, então, que a gente vai ficar na dependência das grandes indústrias? Porque você falou algo bem interessante. É difícil acreditar, confiar que nesse país as pessoas vão usar a finalidade original, né, do produto no final dele. A gente sabe que isso pode ter um desvio durante o caminho, até porque, pelo fato de ser considerado ilícito a maconha em si, nós estamos falando da cannabis medicinal, é muito mais lucrativo o mercado paralelo da ilegalidade do que o mercado formal. Né? O mercado paralelo não paga imposto, né? Então, acho que o principal ponto aí, assim, por que você vai fazer um negócio pelo mercado regular se o mercado paralelo não paga imposto? Então, a partir do momento que você tiver a possibilidade de plantar, extrair e cultivar para o mercado paralelo, vai ficar muito mais fácil. Tá? Então, acho que isso são pontos que a gente precisa levantar. A gente fala nesse país, do nosso país. É que a gente sabe que as coisas do nosso país têm de vários vieses. Né? Então, é difícil a gente acreditar que todo mundo vai ser 100% sério. Porra, lógico que isso acontece fora daqui. Claro que acontece. Mas é que a gente vê tanto desvio de conduta que, não sei, eu tô meio vacinado a acreditar que o país tem algum futuro de seriedade, né? A gente vê tanta coisa errada sempre acontecendo que é complicado. Mas aí a gente já tá entrando em outros aspectos aí que são mais filosóficos até. Aqui de vez em quando a gente usa da filosofia. Doutor, isso. Quanto tempo o CBD ele faz efeito? Eu vou concentrar aqui na ansiedade e na insônia, tá? Embora eu já tenha escutado você falar que a gente tem que tratar as questões antes, né? O CDB não vai fazer mágica, não é o que vai fazer você dormir. É o boleto bancário, é o estresse com a família, com a esposa, com o marido, com o trabalho, e aí é uma junção que faz com que você crie essa crise de ansiedade e tenha ali uma noite mal dormida. Tem esse estudo, tem essa correlação de quanto tempo o cannabis medicinal começa a fazer efeito no organismo? Então, isso é uma coisa que a insônia geralmente ela é secundária. Né? Então, existem casos de insônia primária. O que seria insônia? Qual que é a diferença da insônia primária e da secundária? A insônia primária seria aquela que não tem nenhuma causa de base, e a insônia secundária é aquela que vem secundária a algum problema, né? Seja ele um problema de higiene do sono, seja ele secundário a um problema de ansiedade, seja ele procura até secundária a dor, né? Então, isso é uma questão muito interessante, que a maioria dos estudos com cannabis até, eles relacionam um sono a outras alterações, né? Então, puxa, por que o cara tem insônia? Ele tem insônia porque ele tem uma dor incapacitante. Tratamos a dor, melhorou a insônia. Né? Então, essa questão de tempo, ela é muito subjetiva e muito relacionada à causa. Então, nos pacientes ansiosos, principalmente naqueles ansiosos mais graves, o tratamento da insônia ele vai ser um pouco mais demorado, porque eu preciso regularizar essa ansiedade,
tentar melhorar e equilibrar esse indivíduo para que ele melhore a insônia. Então, a insônia não vai melhorar de um dia para o outro, né? Eu tenho uma paciente que me manda... Ela começou a usar o tratamento faz umas 3 semanas e ela me manda mensagem toda semana falando que não viu efeito nenhum. Só que, puxa, tem toda uma questão de ansiedade por trás, tem toda uma questão... outras questões por trás que não vai ser só o sono, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer um tratamento que seja multidisciplinar até do ponto de vista comportamental, né? Então, higiene do sono. O que é higiene do sono? Tomar um banho perto da hora de dormir, não usar o celular depois das 8, 9 horas da noite, evitar de ficar resolvendo coisas de trabalho, coisas muito importantes perto da hora de dormir, evitar alimentações muito pesadas à noite, né? Evitar de tomar muito líquido à noite para não precisar ficar levantando para fazer xixi. Evitar cafeína depois das 3 da tarde. Tudo isso são coisas que a gente vai fazer. A gente começa já a trabalhar o nosso sono depois das 3 da tarde. Então você vai começando a preparar o seu corpo para conseguir dormir bem, dormir direito. Ah, quantas horas eu tenho que dormir? Não importa quantas horas. Tem gente que dorme pouco, mas dorme pouco bem. Hoje em dia eu tenho focado muito mais na qualidade do que na quantidade de horas, né? Então, assim, quanto mais qualidade você tem, até eventualmente você não precisa de tantas horas, precisa de 8, 10 horas. Eventualmente 7 horas bem dormidas são suficientes, né? E eu costumo até fazer uma analogia que é aquela corda naval da academia, né? Então, durante o dia, a gente está batendo a corda, nosso cérebro está batendo uma corda com alta amplitude e alta frequência. Então, você vai bater muito rápido essa corda. À noite, você tem que fazer justamente o contrário. Então, a corda tem que ela diminuir a amplitude e ser numa frequência muito mais lenta. E a partir do momento que você vai trabalhando o seu cérebro para ir diminuindo regularmente essas ondas, à noite, a hora que você for para a cama, você vai ter um sucesso muito melhor para dormir, certo? Então, tudo é um preparo. Não adianta chegar, tive um dia desgraçado, tomei café até as 9 da noite. Ah, não, mas agora eu vou tomar minhas gotinhas de cannabis medicinal e vou dormir como um anjo. Não vai acontecer, né? Então, não existe milagre, né? Tudo isso é um preparo. Legal. Doutor, deixa eu fazer um merchan aqui. Bora. Quem paga as contas desse podcast... Alto Estilo, elevando a sua aventura desde 1985, qualidade, durabilidade e consciência ambiental em cada passo. Acesse agora e vivencie a excelência em equipamentos para os montanhistas e aventureiros em www.autoestilo.com. Use o cupom NAMONTANHA10 e tenha 10% de desconto. Comece essa jornada com 10% de desconto. Dr. Roberto Becker, eu quero saber quais são os potenciais efeitos colaterais ou preocupações de segurança associado ao uso do canabidiol. Bom, acho que a principal questão de segurança é sempre fazer sob orientação médica, né? Então, precisa ter um médico que seja capacitado, que conheça o que ele está te prescrevendo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a cannabis medicinal ela é metabolizada no fígado. Então, pacientes que têm algum problema crônico de fígado já precisam ser monitorados com mais cuidado, por conta de uma enzima que vai metabolizar tanto outras medicações quanto a cannabis medicinal, né? O citocromo P450. Então, isso é um ponto importante. Monitorar sempre outras medicações, né? Então, idosos, a gente sabe que, por mais benefício que eles possam ter, eles são polimedicados, né? Então toma aquela lista de medicamentos. E esses remédios já interagem entre si e a gente tem que pensar que você está acrescentando mais um, que não deixa de ser um remédio, que vai ser metabolizado no fígado igual todo mundo, né? Em relação a efeitos colaterais, geralmente, se usando com cautela, os efeitos colaterais são mínimos, tá? Então são pouquíssimos. O que eu vejo nos primeiros dias de uso, um pouquinho de dor de cabeça no dia seguinte, tá? Eventualmente um pouquinho de tontura, alguma coisa assim, mas coisa muito fugaz, muito passageira. Vou ficar passado, vou ficar lesado quando eu usar a cannabis medicinal? Não vai. Por quê? Porque o que dá essa sensação, esse efeito psicoativo, tá? O efeito psicoativo é o que deixa as pessoas lesadas quando fumam. É o THC. E o THC quando consumido em alta quantidade.
quando eu prescrevo, mesmo que eu prescreva uma formulação rica em THC, que existe essa possibilidade, para dor é incrível, tá? Mesmo que eu prescreva o THC, eu vou prescrever o THC numa quantidade adequada e outra, que eu vou prescrever o THC sublingual. Então, o uso do THC sublingual é muito diferente do uso do THC vaporizado, inalado, fumado. Então, a absorção que você tem por via pulmonar, ela é infinitamente maior do que você tem por via sublingual. Então, quando você fuma, você vai ter muito mais efeito do que quando você ingere as gotinhas. Por isso que, até fora daqui, existe o uso vaporizado para dor aguda, para dor crônica, né? Então, pacientes vaporizam para ter um efeito mais rápido. Então, essa também é uma possibilidade. Dentre tantas outras que a gente tem de cannabis, tópico, pomada. Nos Estados Unidos tem até batom, né? Então, batom, dermocosméticos em geral. Mas a flor de cannabis ela é muito eficaz para o tratamento da dor, né? Porque o uso vaporizado tem um efeito muito rápido, né? Mas, geralmente, voltando para a pergunta, a gente não tem efeitos colaterais muito marcantes, tá? E a principal causa disso, de não ter efeitos colaterais marcantes, é o fato de usar dose baixa e um feedback constante do paciente. Então, eu sempre peço para o meu paciente me avisar ou me dar notícias uma vez por semana. E aí, para quê? Para saber se ele está tendo um efeito adverso, para poder voltar a dose. E a gotinha facilita isso, né? Então, gota, eu posso aumentar 1 gota, 2 gotas, 3 gotas. Agora, comprimido, eu não posso partir em 8, né? Então, por isso que a gotinha é muito mais fácil de lidar com isso, né? De lidar com esse tipo de titulação da medicação. Legal, você falou sobre dores. Eu tenho um grande amigo e ele faz o uso vaporizado, né? E ele me relatou um caso, na época eu não acreditei, mas agora ouvindo o seu relato, eu acredito que tenha sido real. Uma senhora tinha sido atropelada e depois que ela começou a fazer o uso da cannabis vaporizada, as dores diminuíram de forma drástica, assim. E aí eu até brinquei com ele na época, eu falei, era só uma desculpa para fumar, né? Ele falou, não, é verdade, mas não tinha tantos estudos na época, mas então é real, né, doutor? O THC ele tem uma ação central nos centros regulatórios da dor, né, que eles aumentam o limiar de dor e também proporcionam um alívio da dor em nível central, em nível de sistema nervoso central, né? Então, realmente, assim, para o tratamento da dor crônica, é uma coisa que está bem estabelecida já na literatura, né? Então, a gente tem vários estudos de segurança, de eficácia e tudo mais. Doutor, nós vamos aqui para um momento extremo, um momento Extreme Tickets, e nós vamos falar sobre esportes, vamos falar sobre atividade física. Tem muita gente que escuta e assiste esse programa, esse podcast, e querem saber, o uso do CBD, ele é adequado para qualquer praticante de qualquer modalidade esportiva? E eu já vou emendar uma segunda pergunta, e essa vai gerar polêmica, mas não posso fazer nada. Eu tenho conhecimento que algumas pessoas antes de correr, né, principalmente prova de montanha, fazem o uso vaporizado. Esse cai no doping, né? E traz algum benefício? E fale sobre o óleo também. Bom, então, primeiro em relação à regulamentação, tá? A WADA, que é a entidade internacional que rege o doping no esporte, ela permite o uso de CBD, então canabidiol isolado. Então, somente o canabidiol da planta cannabis, somente o canabidiol é liberado, tá? E se for encontrado o THC, até 150 nanogramas por ml de THC, por ml de urina de THC, tá? Durante o período competitivo, tá? Então, isso é uma quantidade que fica difícil a gente... Quanto que você tem que usar para dar 150 nanogramas por ml de urina? Não sei, depende de cada um, tá? Então, você vai metabolizar de um jeito e eu metabolizo de outro. Então, para eu chegar nesse valor de 150 nanogramas por ml... depende da sua excreção e da sua metabolização do THC, tá? Mas é uma quantidade que, pensando no uso do óleo, é uma quantidade que, pensando nesse 0,3%, não é uma quantidade que
pegaria no doping, tá? Mas o que a gente faz para o atleta profissional é usar o CBD isolado, sem nada de THC, tá? Esse uso em relação às corridas, em relação ao endurance, qual que seria o tipo de benefício durante uma prova? Então, assim, o consumo de uma quantidade muito alta de THC, ele vai trazer um benefício, vou dizer entre aspas, que estaria relacionado ao controle da dor, tá? Então, como você vai ter uma ação nos núcleos regulatórios da dor, de uma melhor tolerância à dor, um aumento do seu limiar de dor, então, teoricamente, para o endurance, isso teria algum benefício. No entanto, a gente tem que pensar em termos de benefício versus letargia e sedação, né? Então, a gente sabe que esse limite entre a dose e a sobredose é um limite muito tênue. E, às vezes, se você passar um pouquinho desse limiar, você vai cair aí numa questão de ficar mais sedado, mais letárgico. E isso pode atrapalhar na prova, em termos de memória, de concentração, principalmente, né? Então, para quem não está acostumado, a minha sugestão é não, tá? Existem algumas pessoas que já treinam usando. E outra, assim, quero usar. Você vai usar óleo ou vai usar vaporizado? Puxa, não tem nem dúvida que o óleo é muito mais seguro, porque você vai saber exatamente a quantidade que você está consumindo. É doping? É. Cai no doping? Cai, tá? Mas cai no doping por conta de leis regulatórias do esporte, tá? A WADA, ela fala de 3 coisas, né, em relação a por que uma medicação, por que alguma coisa se torna doping. Infringir as leis do esporte, a questão dos bons exemplos e a questão de melhorar a performance. O THC ele não melhora a performance diretamente, e o CBD também não, tá? Então, a questão é mais em uma infração moral do esporte, tá? Então, o consumo de uma droga ilícita, de uma coisa ilícita, durante um período competitivo. Então, é por isso que eles não liberam, mais por essa questão mais social do que por uma questão de performance. Porque a performance é o que eu te disse. Você pode cair numa letargia e para uma prova de tiro curto, por exemplo, 100 metros rasos, o cara do 100 metros rasos vai fumar um baseado antes de correr, a hora que tocar o tiro lá para ele disparar, ele vai pensar 10 vezes antes de disparar, a hora que ele for lembrar que ele tem que disparar, todo mundo já chegou, né? Então esse limite é tênue. A primeira pergunta que você me fez em relação a se todo mundo pode usar. Não, tá? Depende da indicação. Então, não tem porquê eu pensar em usar alguma coisa se eu não tenho necessidade, né? Então, falando assim, nem para recuperação da atividade? Então, mas se você se recupera bem, se você treina pouco, né? Assim, todo atleta, para recuperação, como um efeito anti-inflamatório, acho que sim, tá? Mas assim, é para todo mundo? Não. E não é para todo mundo que vai fazer um efeito bom também, né? Então, acho que a gente tem que pensar nas condições globais. Poxa, o cara dorme bem, come bem, tem uma boa recuperação, não tem queixa nenhuma. Para quê? Né? Não é uma suplementação. Apesar de ser uma suplementação do nosso sistema endocannabinoide, se o seu sistema está funcionando bem, se você não tem nenhuma queixa, não tem por que você acrescentar alguma coisa. Certo? Então, acho que a questão aí é acrescentar alguma coisa. Agora, se eu percebo que a minha recuperação não está boa, que eu não estou dormindo legal, que a minha recuperação podia ser melhor para eu poder melhorar aqueles 10 segundos, para eu poder baixar o meu ritmo lá na corrida, poxa, aí sim. Né? Posso dormir um pouco melhor, posso treinar um pouco mais, posso treinar um pouco melhor, posso ir um pouquinho mais além? Beleza. Agora, se eu não tenho queixa nenhuma, não tem por que ficar caçando problema, né? Que nem diz a avó. Né? Eu acho que não tem por que a gente ficar fosforilando muito. Mas, assim, com relação à indicação como anti-inflamatório, com propriedades anti-inflamatórias, não tem dúvida, né? Que funciona muito bem. Legal. Doutor, eu quero voltar aqui sobre o manejo da dor crônica ou aguda em diferentes condições, né? Você falou sobre o uso em idosos.
Muita gente sofre de dores crônicas. Eu tenho uma tia que tem 77 anos e ela, além do zumbido no ouvido que você relatou no início do podcast, ela reclama muito de dores no joelho. O CBD ajudaria nesse caso? Pode ajudar na dor, não na condição não na condição física dela. Então vamos lá. Eu tenho uma hérnia de disco que é cirúrgica, que me dói muito. O cannabis ele vai ajudar na dor provocada pela hérnia de disco, mas não vai tratar a hérnia de disco. Precisa operar, né? Então, a gente não pode achar que vai ter o milagre de melhorar a dor e não tratar a condição que gerou a dor, né? Então, a dor, por trás dessa dor, existe um processo que gerou essa dor. O joelho. Então, o joelho, eu tenho que fazer uma prótese de joelho. Eu vou tratar a dor, vou minimizar. Vai parar? Vai voltar tudo. Por quê? Porque existe uma condição que indicou a prótese de joelho. Agora, se eu tenho uma hérnia de disco que não é cirúrgica, vou tratar a dor, vai melhorar a dor, vai poder fazer fisioterapia, vou poder fazer os outros processos. Então, não adianta eu tomar a minha cannabis e achar que eu não vou precisar mais ir para físio, que eu não preciso mais fazer meus alongamentos, que eu não preciso fazer as outras coisas, né? Então, assim, vamos sim melhorar a dor, mas é um processo global, né? Então, todo mundo precisa trabalhar junto, inclusive o paciente, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, botar o paciente no jogo, sabe? Porque o paciente ele vai no consultório, ele vai jogando todas as cartas para você. E, poxa, o médico não é responsável pela saúde do paciente. Ele é mais um ator da saúde do paciente, né? Agora, o principal ator dessa novela é o próprio indivíduo. Poxa, se eu não me cuidar, se eu não fizer a minha parte, não vai ser remédio que vai ajudar, né? Poxa, então assim, eu tenho que acordar, eu tenho que comer direito, eu tenho que fazer minha atividade física, eu tenho que dormir bem. Se eu não fizer isso, a conta vai chegar em algum momento, você concorda? Então, acho que o paciente é o principal ator da sua saúde. Então, eu tento trazer o paciente como esse personagem, sabe? Dele participar desse tratamento. Legal. Doutor, nós estamos encaminhando aqui para o final do programa, mas antes eu queria que você falasse para as pessoas que ainda têm um certo preconceito, né? Essa marginalização do CBD em relação à saúde das pessoas. A gente sabe que quem tem procurado saber que muita gente tem se beneficiado do uso do CBD. Gostaria que você falasse com essas pessoas e eu vou repetir, eu ouvi outro dia uma mãe falar, eu não sei se eu vou fazer o tratamento do meu filho com esse tipo de medicamento. Então, eu acho que assim, o principal ponto aí é descriminalização, né? Então, assim, tentar desvincular o termo maconha do termo cannabis medicinal. Então, assim, são coisas que são a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. Então, o uso recreativo é uma coisa, o uso medicinal é uma coisa completamente diferente. O uso medicinal ele é feito por médico, ele é feito baseado em estudos e ele é feito baseado em muito estudo. Em muito estudo de quem está prescrevendo, tá? Segunda coisa, informação de qualidade. Então, procure informação de qualidade. Se você tem medo, não vou prescrever maconha medicinal para o meu filho, então procure informação de qualidade no que diz respeito a cannabis medicinal. De onde vem, qual que é a história envolvida por trás de tudo isso. Você vai ver que, assim, quando você pesquisa, a história da cannabis com uso medicinal vem desde a antiguidade, desde a China antiga, né? Então, assim, isso já foi usado por chineses na antiguidade, já foi usado por vários povos por indígenas, por vários povos ao longo de todos os tempos, assim como a acupuntura, por exemplo, né? Então, assim, se você tem algo que pode trazer um benefício, não tenha preconceito, mas busque informações de qualidade. Legal. Doutor, você falou sobre descriminalizar. Por que tem uma dificuldade, já que está relacionado à medicina? Nós não estamos falando da maconha recreativa.
né? Nós estamos falando de algo medicinal. Isso não gera para ter essa evolução há muitos anos? Eu concordo. Mas aí volta muito na questão de desvirtuar o processo, né? Então, eu acho que o grande temor de se descriminalizar e de se possibilitar alguma coisa mais aberta é desvirtuar e ir para um caminho que não é o caminho medicinal. Infelizmente, tá? Então, assim, eu tô assistindo uma série que é a série do Jogo do Bicho, da história do Jogo do Bicho no Rio. Nossa. E a história do Jogo do Bicho no Rio começou com o zoológico do Rio. E o negócio virou o que virou, né? Então você vê tanta gente que morreu nesse meio, tanta gente foi assassinada, briga de família. Então, você pode, assim, até no fundo existe uma questão que ela é nobre. Mas, a partir do momento que tiver um Zé Ruela que vai ter uma ideia de tornar essa coisa nobre uma coisa errada, vai sobrar para todo mundo, né? Então, assim, muitos pagam pelo erro de poucos, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito na nossa sociedade. Eu não estou falando de Brasil, tá? Estou falando da sociedade. Então, a sociedade ela é tendenciosa a culpar, a espalhar para todo mundo o erro de poucas pessoas. Então, ao invés de punir essas poucas pessoas, você distribui a regra para todo mundo. E eu acho que é isso que acontece, tá? Então, assim, você pensa, vou descriminalizar, vou liberar a plantação, cultivo, não sei o quê. Vai ter um monte de gente que vai pegar, vai plantar e vender. E aí? Então, é esse o ponto, sabe? Então, é muito difícil pesar e medir isso na sociedade que a gente vive. Essa é a minha opinião. Não sei, não estou falando nem de embasamento científico, estou falando de uma opinião pessoal. Mas é bem isso mesmo. Legal. Mas então... Desculpa. Então a gente, pelo jeito, vai ter que esperar a descriminalização da maconha para a medicina ser beneficiada. Então, não sei. Mas acho que assim, a gente evoluiu bastante em termos de legislação. Tá? Então, essa legislação da produção nacional já é uma coisa que evoluiu bastante. O SUS já vem evoluindo em relação à aceitação. Então, acho que não precisa descriminalizar a maconha. Eu acho que em algum momento a gente vai conseguir gerar certos campos de plantação que sejam controlados, em ambientes controlados, né? Que sejam estufas, que sejam coisas dentro de empresas, que a gente possa fazer isso de uma maneira de qualidade que não tenha nenhuma interferência externa. Eu acho que isso é possível, muito, muito, muito possível. O papo tá bom. Mais uma pergunta, doutor. Vou fazer a última pergunta. Nós estamos no mês de conscientização do autismo, né? O CBD, ele tem alguma correlação com o autismo? Assim, tem muita coisa já, tá? Então, vários estudos aí pipocando e apresentados e já publicados em relação ao uso do canabidiol, em relação até outros canabinoides no tratamento de autismo, no tratamento do TDAH e de algumas condições neuropsicológicas, tá? Então, acho que isso é uma coisa muito promissora, tá? Muito legal. Ainda acho que falta um pouquinho mais de consistência em alguns estudos, né? De ter alguma coisa mais consistente, de ter alguns dados mais fortes, mais concretos. Mas a gente já vê muitas crianças se beneficiando. Muitas crianças se beneficiando. Principalmente no que diz respeito nos sintomas de mais agressividade, nos sintomas de autoagressividade, né? Então, de se morder, de se bater, de bater a cabeça e tudo mais. Então, isso é uma condição que melhora muito a qualidade de vida das crianças, tá? Não digo só em relação a estudos, mas digo em relação à percepção prática, né? De alguns pacientes que já tomam, de filhos de colegas que tomam, né? Então, filhos de colegas que trabalham com cannabis e tomam. Então, tem um efeito muito legal, um efeito muito bom. Então, acho que isso é uma excelente possibilidade. Eu particularmente, não trato, não uso, assim, porque eu acho que já foge um pouquinho da até onde eu cheguei. Mas eu acho que aí você precisa ter uma condição aí de estudo um pouco mais adiante, mas eu acho que tem vários psiquiatras e neurologistas infantis que são muito capacitados para o uso de cannabis para criança com espectro autista. Legal. Doutor, eu quero agradecer aqui a sua participação no podcast Na Montanha, dizer que foi uma honra conversar contigo, mas antes de encerrar, onde as pessoas podem encontrar o Dr. Roberto Becker?
Bom, eu tô no Instagram, então Dr_Roberto Beck, BECK, e eu trabalho na Care Club, né? Então a Care Club é na verdade é um espaço onde a gente cuida do bem-estar. Então a gente tem medicina, tem nutrição, a gente tem treinamento, fisioterapia, então a gente consegue reunir várias atividades relacionadas à condição clínica e bem-estar num só lugar. Também tenho consultório em Guarulhos, mas daí me procurando na rede social a gente consegue conversar sobre tudo isso e direcionar para o lugar que for mais fácil. Foi um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição e à disposição para perguntas também lá nas redes sociais. Muito obrigado, acompanhe as redes sociais do Dr. Roberto Becker, todos os dias tem informações muito interessantes, eu tenho aprendido com ele há muitos anos. Agradecer a Cris, assessora de imprensa, que nos deu a oportunidade de bater esse papo aqui hoje. Nós estamos no Estúdio Voz, trabalhos técnicos de Isadora, e até a próxima. Valeu! Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.